Alexandre, a gente vai sair daqui sabendo se vale a pena comprar o imóvel ou se vale a pena comprar Bitcoin. Será ou não? Né? Hein? Vamos saber como é que tá a questão de registros, né? É verdade. Escrituras, né? Hoje, inclusive no bastidor, o Aham. Thomas já estava me contando um negócio que eu não sabia. É. Está crescendo o número de contratos com garantia seria um seguro fiança na compra e venda. Maravilha. Então, Ô, Alexandre, você foi no evento ontem lá de inteligência artificial, você gostou ou não? O que você cara, achou? quase Muito dormi, cara. chato? Você fala demais, cara. 3 horas. Aquilo ali eu achei que era o Fidel Castro fazendo Muito uma difícil. palestra de inteligência artificial. Mas Muito foi muito difícil. bom, viu, Douglas? Eu tenho coisas a aprender com a Meu, palestra de ontem. Foi meu muito bom. problema é falar demais, cara. A gente programou pra falar 1h30, deu 2 horas e 9 minutos. Ali. Nossa, cara. Mas pelo menos o pessoal ficou lá assistindo, então é sinal que todo mundo Ficou gostou. meia dúzia, né, no Meia final, dúzia, né? foi meia dúzia. Que ficou meia dúzia. E quem a gente vai receber hoje aqui? Conta Hoje pra nós gente. estamos recebendo aqui o Joelson e o Tomás. Eles têm um canal com já mais de 20 mil seguidores, né? Que é o Imobiliário 360. E eu acho que vem para engrandecer o nosso podcast, porque o Joelson é advogado de profissão, vai se apresentar. O Tomás é o titular ali do Nono Tabelionato. Acho que tem muito ao nosso público a engrandecer esse podcast, né? Com certeza. Obrigado pela presença, viu? Você lembra no comecinho, né? Era aquele negócio A xixelento gente lá no chamava escritório. os parentes, agora a gente tá profissionalizando, né? Agora, de fato, vem atores da cidade, né? Exato. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Quem que quer começar? Vamos lá. Vamos lá. Posso começar primeiro agradecer o convite do Douglas, do Alexandre, para a gente participar. Sempre é um prazer participar de eventos e ocasiões sobre direito imobiliário. Para a gente é muito importante. O Joelson atuou muito tempo no direito imobiliário, eu também atuo muito tempo nessa área. E a gente quer que todo mundo cresça junto nesse setor. Então, obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem, contem conosco. E tomara que seja proveitoso para quem está escutando e assistindo a gente também. Antes de eu passar a palavra, é importante que se você tiver alguma pergunta, pode fazer ao vivo aqui para a gente no YouTube, que a gente vai encaminhar aqui para os nossos participantes. Então, primeiramente, bom dia também, bom dia a todos que nos assistem. Agradecer pelo convite, Douglas, Alexandre, e a gente está aqui para conversar, debater assuntos interessantes aí para o mercado imobiliário. E vindo para cá, a gente bateu 25 mil seguidores, então vocês deram sorte para a gente, é uma comunidade que está crescendo cada dia mais, a gente está muito feliz, compartilhando conteúdo, compartilhando conhecimento, e viemos fazer isso aqui hoje também. Então, espero que o papo seja bem bacana. Maravilha. O Alexandre, encaminha então a primeira questão que você acha importante. Não, eu tava vendo, assim, até, Jossa, é engraçado porque a gente vai vendo e vai pegando o que vocês... os últimos... Desde que a gente vem falando, já faz uns 30 dias, né? Eu venho seguindo vocês e vendo conteúdo. E aconteceu uma situação essa semana de um conteúdo que você colocou, que eu achei muito engraçado, Douglas, que assim, a cliente tava... Eu também sou corretor de seguros. Então, e a cliente tava querendo trazer 10 imóveis, na qual ela faz a gestão da alocação dela. Eu falei, não tem problema, eu atuo como teu corretor de seguros, não vejo nenhum problema. Só que você tem contrato? Ah, eu não tenho, então. Tá, nós já temos um pequeno problema. Ah, mas eu quero colocar... eu tenho alguns clientes que eu quero colocar o seguro fiança e outros que eu não quero... Eu falei, então, se você for pegar... e aí eu mandei o vídeo pra ela, compartilhei teu vídeo. Se você for pegar 3 aluguéis, veja o vídeo desse cara aqui e depois você vem discutir comigo se faz sentido você pegar 3 aluguéis ou é melhor você não ter nada, entendeu? Porque 3 aluguéis não vai ser suficiente para você nem despejar, entendeu? E as pessoas têm imprevistos na vida. Então pode ser uma pessoa que tem uma boa vontade, gostaria de te pagar, mas pode ser que tenha uma doença, alguma necessidade pontual. Então eu queria que você até falasse, já, sobre essa questão da garantia da locação, quanto que você vê como é importante. E aquela recomendação do vídeo que para mim foi providencial e depois ela voltou e falou assim, vamos colocar o seguro fiança mesmo. Eu prefiro que a Porto Seguro me segura do que eu me segure depois na cadeira para receber. O legal é que a gente, nesses tantos anos aí de mercado imobiliário, a gente consegue perceber de cada garantia qual delas tem pontos positivos e pontos negativos. Todas têm. Inclusive, como eu falo lá no vídeo, qual é a melhor garantia? Depende. Isso. Qual é o critério que você quer utilizar? Se você quer utilizar o critério do custo, o fiador não custa nada para você contratar na garantia do aluguel. Mas aí você pensa, não, mas eu quero uma efetividade maior no recebimento. Aí o fiador talvez não te dê isso. Porque o fiador, não raro, ele também não vai fazer o pagamento do débito. E aí você vai ter que ingressar com uma ação judicial para poder receber o dinheiro. Então isso pode demorar. Né? Com certeza, a liquidez é menor. Então, um seguro fiança, nesse caso, é muito mais tranquilo. Muito mais efetivo o recebimento. Porém, tem um custo. Então, o locatário ele tem que arcar com uma porcentagem ali no valor do aluguel, que às vezes o aluguel e os acessórios já são onerosos o suficiente. Então, ele ainda tem que arcar com o seguro fiança. Porém, é uma garantia, tem uma análise de crédito como qualquer outra, mas é uma garantia tanto para o locatário, uma boa garantia tanto para o locatário quanto para o fiador. Mas como eu disse, isso tem um custo.
Agora, esse custo vale a pena? Então, por isso que, inclusive, é o que a gente sempre fala. É muito importante o papel do corretor nesse momento. É. A decisão não deve ficar com o proprietário somente, ou a decisão não deve ficar com o locatário somente. O corretor tem esse papel de mediador, é o que a gente sempre fala. Então, a responsabilidade do corretor nisso também, explicar as opções que ele tem no mercado. Porque é muito comum, tanto imobiliários, eu não estou falando só de proprietários que administram a própria carteira ou têm o seu próprio imóvel, às vezes acha que uma caução, né, um valor em dinheiro, vai resolver o problema dele porque só para dizer que tem uma garantia. Então é muito comum a gente ver imobiliárias que a gente vai fazer uma conversa, um atendimento, você olha os contratos, não, eu trabalho aqui com caução, nunca me deu, o tal do nunca me deu problema. Mas é muito complicado, então por isso eu digo, o papel do corretor também é explicar, mediar para que tudo fique da melhor forma possível, porque ninguém quer se incomodar numa locação, né? Essa é a grande verdade. É uma análisinha bem rápida, assim, até rasteira, sobre o tema. Por exemplo, assim, se você tem lá um imóvel que vai ser alugado e você vai ter pet, né? A seguradora, na fiança locatícia, não indeniza danos aos móveis, né? Mas, se você fizer a contratação do título de capitalização, você tem uma retaguarda. Qual o problema do título de capitalização? Você tem que injetar um dinheiro muito maior na frente no começo. É como eu acho que assim, é a mesma ideia da incorporação, é um cobertor curto, né? Tudo não terás. Infelizmente, o legislador quis que não fosse possível a dupla garantia. Porque se fosse, todo mundo teria fiança locatícia e o fiador, por exemplo, né? Mas isso não pode ser feito. Então é interessante, e só tem um pequeno ajuste que é o seguinte: não cabe ao locatário escolher a garantia. Isso é um direito do locador. Então o locatário às vezes fala assim: eu vou parar de pagar a seguradora e eu vou contratar com a fiadora agora. Não. A escolha é do locador, né? E é importante porque quando você, ainda hoje tem muita gente que usa o fiador privado, eu vou usar o fiador privado lá, o tio, o Zezinho, alguém que tenha lá uma condição financeira legal, mas esse cara pode se exonerar também. Então ele chega lá e fala assim, quer saber, eu tô fora aqui, manda notificação, 120 dias ele cai fora e acabou, né? E aí como é que você fica? Você vai ficar descoberto. Então eu acho que, eu vou na mesma linha, eu acho que é duas situações. Ou você não contrata nada, ou você contrata uma fiança ou um título que seja ali suficiente. Não dá também para algumas imobiliárias hoje que colocam lá 3 aluguéis como título. Também não dá, né? Se você cair lá no meu escritório, a gente só cumpre a lei. A lei fala o seguinte: valor da causa, 12 aluguéis do despejo, honorários, 2,4 aluguéis. Caução, 3 aluguéis. Então, para você ter uma liminar, você precisa de 5,4 aluguéis para ingressar com o processo, e mais as custas processuais, que ali vai cada um salário mínimo e meio. Então é muito complexo, né, falar de garantias locatícias. Mas eu achei bem esse sentido, você tem que tomar muito cuidado, e acho que é uma bola que você tem que dividir com o locador. Então, assim, olha, aqui é essa opção, porque a gente defende um processo, ganhou o processo por questões que não foram necessariamente técnicas do caso em si, que o cara queria cobrar da imobiliária por causa da eleição da garantia. E o judiciário hoje, ele tá olhando o corretor de imóveis como um demônio, né? Ele tem lá aplicado, por vezes, a responsabilidade solidária, fala que aplicou a defesa do consumidor, enfim. Então é muito importante você ter esse tipo de situação. Esse vídeo tá no canal do YouTube de vocês? Tá no Instagram. No Instagram? No Instagram do imobiliário. Até como que é o Instagram, pra gente, pro pessoal seguir? @imobiliario.360. Show de bola. Lá a gente traz, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto, como começou, mas basicamente, em linhas gerais, é um Instagram que serve para descomplicar o direito imobiliário para corretores de imóveis. A gente tem uma quantidade bem grande de advogados, de outros profissionais de outras áreas, investidores até que acabam se interessando pelo conteúdo, porque a ideia é exatamente essa, é simplificar, né? A gente tem, inclusive, um quadro que fala que o nome é Descomplicando o Direito Imobiliário. Então a gente traz um tema, por exemplo, o escrow account, né? É um nome que, no primeiro momento, a pessoa pode ser que não tenha entendido ou não saiba o que é, e aí a gente explica da maneira mais didática e simples possível para que todo mundo possa entender. Mas eu queria só fazer um comentário a respeito da questão da liminar, que eu acho importante para os corretores que estão nos assistindo. Qual foi o ponto específico lá do vídeo? A lei 8.245, a lei do inquilinato, ela permite, em algumas situações, o despejo liminar. Despejo liminar o que é? O juiz decreta a desocupação do imóvel logo no primeiro contato que ele tem com o processo. E quando isso acontece? Em uma das oportunidades, em uma das situações, é quando o contrato está em atraso, sem pagamento do aluguel, e esse contrato não tem nenhuma garantia, está desprovido de garantia. Então, numa locação que não tem garantia nenhuma, o inquilino atrasou, você tem a condição de ingressar com a ação de despejo, o juiz, e aí que tá, o juiz concederá, não é o juiz poderá conceder, a gente usa muito isso nos processos, ou seja, é um dever, não é uma possibilidade, uma faculdade. E aí a gente encontra um contrato de locação com os 3 lá aluguéis de calção, em calção de dinheiro, que é o que a lei permite, no máximo 3 meses. E aí, isso impede a concessão da liminar. Por quê?
Porque se o contrato tem a garantia, e Tem a que caução esgotar é uma ela. garantia Aham. legalmente prevista, essa garantia, então, ela impede a concessão da liminar. Imediata, né? Exato. Por isso que eles só fazem um corte, porque Claro. o corretor ele acha o seguinte, que eu só posso entrar com o despejo 3 meses depois da dívida. Mas por que que eles entendem, por que que isso tá no imaginário? Porque você espera consumir a garantia, ou seja, passar aquele lapso de 90 dias, porque daí o cara já vai estar devendo 3 aluguéis. Aí você entra com a ação e fala assim, ó, tinha caução, então o contrato estava coberto, só que já esvaiu a garantia. Aí ele consegue eliminar. Mas na prática, você já entra com a ação de despejo assim que o cara fica devendo. Mas deixa eu te dizer, Douglas, que eu já tive vários casos e que essa tese não foi aceita. Aí você tem que recolher. Se você pega um juiz mais legalista, Isso. ou seja, aquele que tem olhos para ler e não enxerga o Isso. contexto, ele vai Uhum. dizer o seguinte: não importa que a caução já se esvaiu, né? Que a caução já acabou. O que importa é que o contrato tem uma garantia. Uhum. Então eu já tive várias situações. É uma que leitura aí pobre da lei, né? não tenha dúvida. E aí, claro, aí você se vale dos recursos cabíveis, né? O tribunal, que normalmente então você consegue reverter. Mas aí, até esse ponto, Uhum. quanto o tempo cara você já ficou um ano passou? no imóvel, né? Então, às vezes, a existência da caução impede a liminar, e no momento que você tentou cobrar, não conseguiu, aí procura um advogado, contrai, entra com a ação, tem os trâmites ali do processo, aí já se foram ali 3, 4, 5 meses, e aí você não consegue eliminar no mesmo momento, e se você não contratou a caução, você já consegue eliminar. Então, esse é um grande ponto para que as pessoas entendam E o quanto é complicado. Adicionando até uma informação que eu acho que eu não lembro se agora ele colocou, mas o que eu tenho de imobiliária de amigos meus que estão com os 3 calção na conta, Há uma década? Pra vocês Não, verem cara, a já- importância do corretor ter esses conceitos, né, de direito. é que antigamente você abria uma conta poupança, acho que nem existe mais umas horas, mas assim, abre uma conta poupança no nome dos dois, deposita o recurso lá do locador e do locatário e deixa lá. Não é da imobiliário o dinheiro. Isso a gente falou no vídeo. Isso a gente falou no vídeo. E, inclusive, quanto sempre que a gente imobiliária fala de tem essa grana calção, no bolso? sempre que a gente fala de calção, eu faço um alerta para os meus amigos locadores, que é o seguinte. Tem uma imobiliária em Curitiba que atua há quase uma década, e ela fala o seguinte, aqui você não precisa pagar nem o primeiro salário, e não precisa nem pagar a taxa de administração. Por que você não precisa pagar nem os dois? Porque ela vai roubar o seu calção. O que ela faz? Ela força a fazer pelo calção, ela pega aqueles 3 aluguéis e e rouba esse dinheiro. Aí o cara, quando precisa, por exemplo, sair do imóvel, normalmente entra um outro inquilino, ele pega o dinheiro daquele inquilino, paga o cara, e aí ele faz aquela maracutaia. Ele rola lá uma dívida. Mas essa empresa já tem mais de 100 processos. Tem na vara civil. Tem um monte de reclamação no PROCON, reclamação no CRES. Então, assim, não tem almoço grátis, né? Tome muito cuidado, porque negócios imobiliários é uma parte de uma cadeia de investimento que a pessoa vai fazer, mas ele não é nem 100% seguro, né? É importante deixar isso bem claro, mas ele é o que tradicionalmente a gente tem como certo, desde os nossos avós, né? Sempre quem tem um avô vivo ainda pergunta para assim, avô, o que é o melhor investimento? Criptomoeda ou terreno? Compre terreno, não é verdade? Quem compra terra não erra, né? A gente já É. ouvia muito isso dos pais, avós, né? E não é à toa que o mercado imobiliário tá sempre pujante. É claro, existem algumas crises, algumas coisas, mas ele sempre se recupera e as pessoas estão sempre investindo, né? Não tem... Se Todo você mundo precisa pega, morar, né? se você pega a história, o histórico do imóvel, não acontece uma desvalorização. Sempre É. pega ali 10, 20, 30 anos, o imóvel não desvaloriza. A gente sempre brinca assim, você já ouviu a história do cara que comprou imóvel e perdeu dinheiro? Não. Não- Eu também não, né? Não tem. Né? Não, isso que a gente tá falando de imóvel urbano, né? Isso. Se a gente for pro rural, aí, meu amigo, você... Mas só Valorização, um, é. um comentário importante que eu queria fazer, sempre a gente trazer a prática, né? Claro, claro. Então, eu estou acompanhando um caso prático em relação a isso, da caução imobiliária depositada na conta da empresa, né, da imobiliária. Então, tem uma situação em que o proprietário tem uma série de imóveis com a imobiliária, e a maioria com calção. E aí, por questões aí, né, da vida, esse proprietário quer trocar de imobiliária, quer fazer a substituição. E aí, sem contar a dificuldade, né, dessa troca da imobiliária, a resistência da imobiliária atual, todos esses contratos estão em tese, em tese não, né, na prática, com a calção na conta da imobiliária. Então, os contratos estão sendo transferidos e a imobiliária não está transferindo, fazendo a transferência da Porque calção. alguma coisa está errada. Ou é a vistoria de entrada que não existe, ou seguro incêndio que não está contratado. Você imaginou quantas casas, imóveis, apartamentos não tem seguro incêndio contratado? É um absurdo. Isso contando que a lei determina, não é uma possibilidade, é Isso. uma exigência. E é uma exigência que é o locador que tem que pagar, inclusive. E aí ele pode contratualmente colocar esse ônus pro locatário. Tanto é que, para uma cliente de um imóvel aqui perto, inclusive, eu falei para ela, Thaís, vamos fazer o seguinte, vamos embutir no valor do seguro, o seguro fiança da Porto, e aí a gente faz o seguinte, aí você vai pagar, eu debito no meu cartão de crédito, eu repasso para você, então eu garanto o pagamento. Então quem paga é você. Então a gente vai colocar um valor adicional no aluguel e ponto. E você paga, a gente aprova a ficha, passa para o Douglas a fazer a avaliação
de jurídico, a gente aprova a ficha do cara na Porto Seguro e ponto. E você paga. E eu não vou ficar discutindo com o locatário o preço de seguro-fiança, porque já tá no preço do aluguel. Entendeu? E é ponto. Inclusive, é legal. Resolvido. É legal a gente viver num país em crise, né? Porque eu atendi 15 anos de seguradora, nessa rama de fiança locatícia, e à época, a taxa da seguradora era de 7 a 10%. Hoje, se você cotar lá, dependendo do cadastro do tiozinho, do locatário, é 30%. Né? Então, virou um baita negócio. Tanto que eu tenho sido muito procurado para fazer essas fiadoras. Né? A gente fez lá na época da rede urbana, uma fiadora privada, e é um baita negócio. Até para os nossos amigos corretores que têm imobiliária, a gente consegue fazer uma análise assim, a partir de X imóveis, talvez valha a pena você mesmo garantir esse aluguel. Né? Lá na lei do inquilinato, que é de 91, já havia a previsão de que a própria imobiliária garantisse a locação. Eu não lembro qual que é o artigo agora, mas ele fala assim, que se a imobiliária garantiu o aluguel, a multa e os juros é dela. Né? Então ela paga lá e ela pode reter. É bem interessante essa situação também. Mas assim, como esse podcast é em homenagem ao Dia do Corretor, dia 27, eu queria que a gente falasse, a maior parte dos corretores, infelizmente, não faz locação. Eu acho que todos deveriam fazer locação, porque locação é sinônimo de pão. Né? Todo dia tem que comer pão. Todo dia você tinha que ter dinheiro entrando da locação, né? Mas, infelizmente, a gente, por falta de conhecimento, falta de prática, acaba partindo só para compra e venda. Mas, em homenagem da gente ter, né, o tabelionato personificado aqui, hoje eu queria falar, né, também Vamos de lá. como funciona a compra e venda. Eu sempre começo as minhas palestras de compra e venda falando o seguinte, quem aqui já fez contrato de compra e venda? Aí todos os corretores levantam a mão e falam assim, vocês são todos mentirosos, porque vocês não são nem banco nem cartório. Porque quem faz contrato de compra e venda é banco e cartório. A gente só faz o compromisso, né, a promessa, até 40, abaixo de 40 salários mínimos você pode fazer, mas hoje no Brasil não existe nenhum imóvel nesse valor, né? Pessoal, ele falou compromisso, eu falei promessa, eu gosto do termo do Código Civil hoje, que é a promessa, né? O compromisso tinha uma questão filosófica doutrinária, se não tem o imóvel, é a promessa, é o compromisso, assim, no frigir dos ovos, hoje a doutrina acaba sendo como sinônimo, né? Como é que funciona? Posso ir em qualquer cartório do Brasil para fazer uma escritura pública de compra e venda ou não? Sim, Douglas, pode sim. Primeiro, falo um adendo, são 30 salários mínimos, abaixo de 30 salários mínimos, 30, aí é possível fazer instrumento particular. Sim, é possível. No tabelião de notas, como que funciona? Existe o princípio da livre escolha do tabelião. Então, a pessoa pode escolher o tabelião que ela quiser, porque em tese o tabelião é aquele profissional de confiança dela, que vai analisar as questões tanto de identidade e capacidade e as questões jurídicas ali para poder fazer a escritura pública. Então, hoje em dia, a pessoa mora em Curitiba, o comprador mora em Curitiba, o vendedor mora em Cianorte, eles querem fazer a escritura em São Paulo, tudo bem, eles existindo um acordo sobre isso, um consenso sobre isso, eles podem ir em São Paulo e fazer a escritura. Tá? Então, essa é a regra. Você escolhe o tabelionato de confiança. Óbvio, para fazer o registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis, aí vai ser o registro de imóveis do local onde o imóvel está situado. Tá? Mas o tabelionato existe livre concorrência. Para atos físicos, para atos presenciais. Quando a gente fala, e espero que surja esse assunto que é bem interessante aqui, quando a gente fala de ato eletrônico, aí existem umas regras um pouco diferentes. Vamos falar do notariado. Mas aí, mais pra frente, eu entro nesse assunto. Mas... Vamos falar já. Então, assim, eu tô em Londres, vou vender minha casa. O comprador tá nos Estados Unidos e o imóvel é em Campina Grande do Sul. Posso entrar em qual tabelionato de notas? Então vamos lá, você está em Londres? Eu estou em Londres, o comprador está nos Estados Unidos e o imóvel é de Campina Grande do Sul. A competência são dos cartórios de Campina Grande do Sul. Tabelionato de Campina Grande do Sul. Se eu estiver em Curitiba, o Alexandre estiver em Colombo, você vê que eu falei que estava em Londres, né? Agora ele está em Colombo e o imóvel é no Rio de Janeiro, aí a gente pode ter essa escolha, né? Então sempre é importante ter um dos atores. A regra é o seguinte, aqui, como a gente está falando também do mercado imobiliário, né? Vamos falar das escrituras que tratam de imóveis, compra e venda de imóveis, né? Mas que tratam de imóveis em geral. Qual que é a regra? Ou é o domicílio do adquirente, comprador, ou é a localização do imóvel. Essa é a regra geral, tá? O que acontece? Se existem mais de um comprador, pode querer comprar em condomínio, né? Ou mais de um imóvel envolvido em locais diferentes, aí qualquer município de localização de imóvel e qualquer domicílio de comprador, qualquer cartório desses municípios podem praticar o ato. E daí tem uma terceira regra que facilita um pouco mais para o usuário do serviço, que é o seguinte, se o comprador está localizado no mesmo estado do imóvel, aí qualquer cartório do estado pode fazer o ato. Então, por exemplo, comprador em Paranaguá, imóvel em Curitiba, qualquer tabelionato de notas do estado do Paraná pode lavrar esse ato. Se eu for fazer o ato preparatório para o uso capião, eu outro dia falei num vídeo, falei assim, para você fazer uso capião, você tem que ir no tabelionato de notas. Me xingaram, você é burro, por que não registro de imóveis? Eu falei assim, não, você tem que ir no tabelionato primeiro para lavrar a escritura, para comprovar a posse, né? Ou não, posso ir já tabelionato? Tem que fazer, né? Tem que fazer, e aí mas o cara, me xingaram, porque a lei fala assim, então. Mas chega no tabelionato e pergunta pra ele, não chega no registro de imóveis, você viu? Vim aqui fazer, tô aqui com o Zezinho, com o Guinho, com o Luizinho, a gente declara. Não, declarar você vai lá no cartório de notas, né?
E aí, se fosse, por exemplo, nessa situação, valeria a mesma regra, né? O É. local de situação do imóvel ou de onde as partes estão residindo. Aí não, aí para uso capião tem uma regra diferente, É. porque como no uso capião, o ato que o cartório faz é uma ata notarial. Tá? Isso. Então ele vai constatar ali, de acordo com as provas e as declarações que o interessado trouxer, né, quem exerce a posse, ele vai constatar o tempo de posse, as características da posse, como essa pessoa adquiriu a posse, né, isso que ele vai fazer a constatação. E para ata notarial de uso capião, a competência para fazer Do daí, local é só o tabelionato do local do imóvel que pode fazer. Então, por exemplo, eu sou tabelião aqui em Curitiba, eu não posso fazer uma ata notarial de um imóvel localizado em Paranaguá. Por que eu falei dessa forma? Você pode, afirmando você pode fazer. Eu já recebi umas 8, cara. Os caras fizeram lá, assim, nitidamente golpe. Valor não batia do imóvel, sabe? Nítido. E o cara fez lá no interior do Tocantins. Não, tá aqui, ó, imóvel era de Paranaguá. De Paranaguá fiz lá. Daí eu fiquei imaginando, assim, imagina, você tira o cara do Paranaguá, vai pra Tocantins fazer a declaração de que ele é o vizinho do cara há 30 anos. Né? Não, eu vi ele toda hora, entrando em E casa. o tabelião vai fazer a diligência para constatar o imóvel, daí ele sai do Tocantins e vai para Paranaguá fazer a diligência. Nem ferrando, né? Não faz sentido. Deixa eu te perguntar assim, como que vocês lidam hoje lá no cartório? Tem uma questão que ela é muito doída, para mim advogado, acho que o produtor também que é a relação das certidões obrigatórias, tá? Eu vou dar um disclaimer aqui, que eu acho que é fundamental, porque é o seguinte, nunca, eu disse nunca foi obrigatório certidão de feitos ajuizados. Por que eu falo que nunca foi obrigatório? Porque a gente tem mais de 5 mil municípios no país, e eu nunca vi uma compra e venda com as 5 mil certidões. Quem que acha que foi falado em algum lugar que tinha que ser a certidão do domicílio da parte, a certidão do domicílio da empresa do cara, senão... Então, assim, isso foi uma confusão, que daí eu não sei se foi o tabelião, faço a minha culpa aqui como advogado, que eu já exigi também do cliente. Não, tem que pegar a certidão. E aí, quando você olha profundamente o negócio, porra, se eu tenho um processo no Tocantins, eu não posso pedir uma penhora do imóvel aqui de Curitiba? Por lógico eu posso, né? E aí, na evolução histórica disso, para passar para o nosso telespectador, em 2005, 2006, tem a alteração do processo de execução. Lá no processo de execução, houve a possibilidade, então, do advogado ajuizar a ação de execução, pegar a certidão do distribuidor e gravar a matrícula. Opa, aqui eu tenho um pedacinho que é meu. Né? Ele deixa lá gravado, não é uma penhora, ela é só uma pré-anotação de que, ó, existe uma ação aqui. Pra quê? Pra que o cara não possa alegar lá que ele comprou como terceiro de boa fé. Exato. Se você vai entrar com uma execução hoje, não busca certidão, você é uma anta. Você tem que fazer isso. Né? E aí, isso foi 2005, 2006. 2009, vem o STJ e fala o seguinte, súmula 385, então, se não tá na matrícula, não existe. Se não tá na matrícula, pode comprar no ato terceiro de boa fé. Em 2015, teve uma primeira alteração tímida da lei dos notariais, dos registradores. Foi o seguinte, olha, você, eles... Não é que eles criam, né? Porque eu acho que esse princípio sempre existiu, desde o princípio das matrículas, que é o ato da concentração das matrículas. Então, poxa, eu vou comprar um imóvel, quem que eu tenho que olhar, né? Eu tenho que olhar esse cara aqui, esse cara é a matrícula. Né? Acho que isso é ponto pacífico. E aí, em 2022, eles consolidam lá e falam o seguinte, lá, o 12, se não me engano, é o 12, inciso 2º, fala que não será exigido para comprovar o terceiro de boa-fé as certidões de feitos ajuizados. Continua valendo por um casamento lá dos artigos com a lei de 85 da execução fiscal. Então, fala lá, que exceto do artigo tal, e no artigo tal fala que é fiscal. Aí, no meu entendimento, até tem um artigo publicado no Justiça Brasil sobre isso, eu preciso do quê? Certidão de feitos trabalhistas, porque no trabalhista eu posso condenar o cara a pagar INSS, então eu teria, né, essa questão, essa possibilidade, e os débitos tributários federais, estaduais e municipais. No cartório hoje, vocês fazem essas exigências das certidões? Ou como é que tá isso no dia a dia, assim, na prática, para trazer para os nossos corretores? Fico muito feliz que você tocou nesse assunto, porque é um assunto muito importante, é do dia a dia de todo mundo que atua numa transação imobiliária, seja o corretor, seja o advogado, ou seja o próprio cartório. E vou te dizer, poucas pessoas entendem disso, tá? O judiciário não sabe, tá? Eu já vou contar uma história de um caso que eu até participei de uma audiência como testemunha algum tempo atrás, que é sobre isso, tá? Mas só, iniciando a nossa conversa sobre esse ponto, Douglas, o que eu acho importante dizer? A questão dessa tradição que você falou de, vamos apresentar a certidão de feitos ajuizados, para mim, é mais uma tendência que veio dos tribunais, da jurisprudência, porque começavam a entender que para você ter boa-fé em uma aquisição, você tinha que investigar a vida patrimonial do vendedor, né, naquela região onde está localizado o imóvel e onde ele tem domicílio. Né? Mas isso nunca esteve escrito em nenhum lugar. Nunca juridicamente não faz sentido nenhum, nenhuma lei, mas teve essa tradição, foi seguindo, e isso servia para caracterizar a boa-fé do adquirente. Tá? Mas, graças a Deus, conforme você falou aí do histórico aí da legislação, isso foi alterado e hoje em dia, a princípio, não existem dúvidas de que prevalece o princípio da concentração dos atos da matrícula. Por quê? O que é mais fácil? É você, que é credor
de uma pessoa e ter uma execução ajuizada, você ser proativo e averbar a existência dessa ação na matrícula do imóvel e dar publicidade para todo mundo sobre isso, e você já garante que se a pessoa não tiver patrimônio, você consegue penhorar esse imóvel, o que é mais fácil? O credor fazer isso ou o comprador que está adquirindo o imóvel tirar a certidão em 5 mil municípios, igual o Douglas falou. Óbvio. E assim, essa tese de falar, não, mas tem que ser na localização do imóvel, no domicílio do fígado, do vendedor. Mas peraí, e a pessoa não pode ter uma atividade em outro estado e ter uma ação. Exatamente, então assim, isso não garante nada. Então, pro mercado imobiliário hoje é muito importante respeitar o princípio da concentração. Você reduz custo, você dá mais segurança para as operações. Então isso é muito importante. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta. Certidões obrigatórias, certidões facultativas, quais as orientações que nós passamos no cartório? Atualmente, certidões obrigatórias, assim, se as pessoas chegarem e falarem, ó, eu só quero tirar o que é obrigatório para fazer uma escritura pública, o que a pessoa tem que apresentar? Certidão da matrícula do imóvel, ou a certidão de situação jurídica do imóvel, que é uma certidão nova que foi criada em 2022. Com ônus, A certidão de situação jurídica do imóvel veio para meio que substituir a de ônus. Ainda existe a de ônus, mas essa aí substitui. Então, certidão da matrícula atualizada, 30 dias, tem que tirar a certidão da CENIB, que é o cartório que tira, da Central Nacional de Indisponibilidade. Tem que apresentar a certidão de estado civil do vendedor do imóvel para comprovar qual que é o regime de bens, porque isso influencia na propriedade do imóvel. E nos municípios que exigem, tem que recolher, quando a lei municipal prevê o recolhimento prévio do ITBI, você tem que recolher o imposto e comprovar o pagamento. Tem município que exige a comprovação só no momento do registro, daí não é um registro obrigatório para a escritura pública. Tá? Então, assim, atualmente, de obrigatório, são essas documentações. Aí a gente vai para uma segunda esfera, que são os documentos recomendáveis que sejam apresentados. Certidão trabalhista, conforme o Douglas falou, a CNDT, que é uma certidão expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, se existe algum débito trabalhista inscrito na lista lá do Tribunal Superior do Trabalho. As certidões fiscais, que a gente recomenda por causa do artigo do CTN, que presume a má-fé quando a pessoa vende um imóvel e já está inscrito em dívida ativa. Tá? Então, é só para fraude a credor, para o pessoal entender. Se o fisco já apurou que existe um débito, mas não entrou com uma ação judicial ainda, e essa pessoa, que é o devedor do fisco, vendeu o imóvel, presume que é fraudulenta essa execução e que o comprador não tem boa fé. As certidões fiscais, então essas são recomendáveis, mas não são obrigatórias. O adquirente, ele pode, se quiser, dispensar a apresentação, mas ele vai assumir os riscos decorrentes com isso. Mas elas são gratuitas, né? Não tem exatamente. sentido não tirar, por isso que a gente recomenda elas. Né? E só para finalizar, Douglas, essas são as recomendáveis, e as facultativas, que aí fica a critério das partes, são certidões de efeitos ajuizados, da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Tá? E eu tô numa questão lá, que a pessoa pediu uma certidão da vara de família. A certidão da vara de família, até, se eu não me engano, 88, não tinha o CPF da pessoa. Então aparece lá um homônimo, que nitidamente é um homônimo, porque o cliente que está vendendo imóvel nasceu em 80, a certidão é de 78. E o cartório bateu no pé que ele queria a certidão dos autos, descritiva dos autos. E aí, assim, eu não tenho muita paciência, sabe? Infelizmente, esse é o meu grande problema. Aí eu falei, tá aí, qual que é o artigo? Qual que é o artigo da porra do Código de Normas que fala que você tem que exigir essa certidão, cara? Fala pra mim. Ah, porque é recomendado. Eu falei, cara, mas olha o ano que o cara nasceu. É tão óbvio, né? Que é um homônimo, que, sabe? Então, aí o que a gente fez? Eu pedi pro cartório que assim, doutor, vai levar 90 dias até pra gente conseguir pegar esse processo, porque não tá no bloco, não sei o que, tá no bloco Z. Aí eu só consigo ir lá a cada 15 dias, eu consigo ficar uma hora lá, porque daí o carro do cartório vai, daí também ele tem que voltar pra trás. Né? Cara, a gente vai trocando cartório. Né? Tem uma questão que eu vejo, assim, como a advocacia 2025 na área imobiliária, que eu não vejo os cartórios fazendo, mas que é muito legal, que é quando é o bem de família. Tá? Porque, assim, o bem de família, ele pode constar na matrícula por vontade das partes, né? Então eu vou lá e falo assim, ó, esse aqui é meu imóvel bem de família, a gente faz lá um registro lá no tabelionato, e daí eu levo e averbo ele na matrícula. Acho que é nesse procedimento, né? Eu vou lá e faço assim. Ou quando eu tô vendendo o imóvel, eu vou vender minha casa pro Alexandre. Alexandre, tô vendendo uma casa aqui, daí a gente faz declarar na escritura que é o meu bem de família. Aí, meu amigo, sabe o que acontece? Não precisa de nenhuma certidão, nem trabalhista e nem de feitos fiscais. Por que eu falo isso com total segurança? STJ tentou anular uma venda porque tinha débito fiscal. Inclusive era maior que o valor do imóvel. Aí o cara, no processo fiscal, falou o seguinte, não, esse aqui era meu bem de família. O bem de família eu posso vender. E o dinheiro, o produto do bem de família, preserva a condição de bem de família. Então, se você vai vender um imóvel e ele é o bem de família, ou seja, o único imóvel da pessoa, o imóvel que ele reside, e até agora mudou, né? Porque não é só o que reside, é aquele que você explora a locação. Então, olha que legal. Decisão do TST agora, recentíssima. Eu tenho um imóvel, só que eu quebrei. Eu vou alugo a minha casa para um terceiro, pego o dinheiro daquela casa e uso para pagar o meu aluguel do outro imóvel. Ele permanece como bem de família. Esse imóvel é inviolável. Né? E aí, se eu declarar, e a gente tem aconselhado os clientes a fazer isso, e tem dado muito certo, cara, o cara que vendeu o único imóvel dele, não tem problema, pode vender. Aí você declara lá na escritura que o cara tá vendendo o bem de família dele, dispensa certidões. Se vier um problema, você vai ganhar uma grana lá e o outro vai ganhar na sucumbência. Porque o bem de família
talvez seja uma das poucas coisas no direito hoje que é inviolável. A gente já tem umas decisões meio malucas aí, falando que o bem de família de alto valor pode ser vendido. Aí fica a provocação. O que é alto valor? Pra quem, né? À luz da Receita Federal, os super ricos no Brasil são aqueles que têm um imóvel acima de 600 mil reais. Pense, você, 20 anos, compra um imóvel Minha Casa Minha Vida de 500 mil. 500 mil teto Minha Casa Minha Vida. Casa com uma outra pessoa que também tem um imóvel Minha Casa Minha Vida de 500 mil. Vocês, à luz do direito brasileiro, são super ricos. Está numa orientação da Receita Federal de 2022. Super rico, aquele que tem mais de 600 mil de patrimônio. Isso, a gente está estudando muito a reforma tributária, vai vir em algum momento, né? Vocês viram, tem um videozinho do Lula falando que em setembro vai estar o grosso, né? Vai acontecer isso, tá? Não sei de que ano, né? Ou seja, já aconteceu. Mas vai acontecer, vão pegar e vão sobretaxar os imóveis, e o critério vai ser esse, vai ser o super rico. Posso polemizar um Claro, pouco aqui claro. a discussão? A ideia não é ser jogo de comadre. Essa tem uma decisão que abriu, na verdade, vamos dizer assim, o precedente em relação ao alto valor. Nós fizemos um estudo na pós-graduação em relação a essa decisão específica, e aí a gente traz um pouco do critério da subjetividade, né? O que a justiça costuma fazer muito nas ações. Sim. A dívida do cidadão era de, salvo engano, 200 mil reais. O único bem de família dele era um apartamento na beira-mar, no Leblon, que valia 6 milhões e quase 7 milhões. Pô, tava destruído o apartamento, hein? Pra valer só isso no Leblon. E aí, a discussão era, claro, independente dessas questões de Receita Federal, enfim, mas a gente, queira ou não, e aí que eu quero polemizar, como é que fica o credor nessa história? O credor também tem direito de receber, correto? O proprietário do apartamento, ele tem uma dívida. Aí vamos discutir se a dívida realmente é lícita ou não, mas enfim, vamos partir do pressuposto de que é uma dívida que tem que realmente ser paga. É justo ele ter um imóvel de um valor muito alto, e aí vamos entrar na questão do muito alto, né? O que é muito alto para um, é muito alto para outro. Mas, e aí o credor ele vai ser tolhido de receber o crédito dele porque o devedor está morando num apartamento maravilhoso lá na beira-mar. Então a decisão do judicial, nesse caso do Rio de Janeiro, foi exatamente essa. Então, ele poderia comprar um outro imóvel, né, de um valor, uma condição menor, sobrar os 200 e pagar a obrigação dele, porque às vezes é uma pessoa que está lá e precisa, às vezes fechou a empresa por causa desse débito, teve que mandar a gente embora, enfim. Então, às vezes é uma questão que tem todos os lados pra gente analisar, mas a subjetividade, em certas situações, ela cria precedentes perigosos, né? Isso não tem dúvida. E uma informação importante para quem está nos ouvindo sobre bem de família, que muita gente não sabe e depois se complica. Quando você vai fazer o bem de família voluntário, que você escolhe o bem, faz uma escritura pública e registra na matrícula do imóvel como bem de família, para você vender esse imóvel depois, só com autorização judicial. Isso. Você não consegue nem, mediante vontade das partes, cancelar o bem de família. Tá? Então ônus e bônus, né? Tomem cuidado com isso. O bem de família é legal, que o Douglas falou que decorre da própria lei, beleza. Você pode vender, tranquilo. Agora, o voluntário, você registrou na matrícula do imóvel, aí só se o juiz autorizar para você cancelar. Muita gente quer, não, deixa eu escolher. Vou me proteger. Bem de família, vou proteger, depois precisa vender, tem que entrar com processo judicial para o juiz poder autorizar ele a vender o imóvel. Acaba podendo. Então é uma análise que tem que ser feita com cautela também. E só voltando um pouco, eu queria mais uma vez naquela questão da gente trazer a prática, né, para nossa discussão. Eu atuei num processo, num caso, onde a atual proprietária do imóvel, era um imóvel Pontal do Paraná, ela adquiriu esse imóvel através de um contrato de financiamento. Ou seja, toda a documentação, toda o due diligence, vamos dizer assim, né, foi feito pelo banco, pela Caixa Econômica. Então o imóvel encontrava-se financiado. E aí, depois de 3, 4 anos pagando financiamento, chegou uma intimação da Justiça de Canoinhas, comarca de Canoinhas, de uma dívida de 3 proprietários anteriores, um débito fiscal da empresa dessa pessoa. E a gente acabou atuando nessa causa já no final. Outro colega, né, outro advogado que atuou nessa primeira parte da carta da intimação. Então ela foi intimada a se manifestar como atual proprietária e possuidora. E aí, claro, a defesa foi aquela que a gente já imagina, né? Terceira de boa-fé, fez todo o processo aqui, juntou toda a documentação do processo do banco, com as certidões, etc, etc. E não era, aí que é o detalhe que eu quero trazer na prática para os corretores que estão ouvindo a gente, que estão assistindo a gente. Não era o proprietário, o vendedor do imóvel que tinha esse problema no Rio Grande do Sul. Era o terceiro proprietário para trás, vamos dizer assim. Então, tinha lá o João, vendeu para o Ricardo vendeu para o Maurício, e o Maurício vendeu para essa cliente. Só que o problema estava aqui. E não era nem na comarca de Pontal do Paraná, né? O comprador e vendedor Curitiba, e esse devedor tinha um problema em Canoinhas, que era um débito da empresa dele, foi desconsiderada a personalidade jurídica, então ele ficou como devedor, como pessoa física, e ele já havia sido citado na ação quando ele vendeu. E aí tiveram as outras 2 vendas, e aí chegou nessa cliente, e eu vou dizer, ela perdeu o imóvel. Sim, claro. Ela perdeu o imóvel. O advogado, na época, tomou um caminho do qual eu não tomaria, e já chegou para nossa análise, eu fiz uma analogia, né? Você já chegou aqui com o paciente na UTI, praticamente em cuidados paliativos, não tem mais muito o que fazer. Ainda tentamos lá, mas os meios processuais já estavam muito restritos nessa... E aí ela acabou perdendo o imóvel. Então, é uma questão muito complicada. Na verdade, perdeu ela e perdeu a Caixa, né?
Mas aí que tá. Como exatamente, credora, né? Exatamente. Aí, Ela perdeu a qual entrada, foi ele pagou. qual foi a solução que a gente acabou... quando eu digo perdeu o imóvel, perdeu por decisão judicial. Lógico. Nesse meio tempo... Perdão, a gente entrou em contato com a Fazenda do Rio Grande do Sul, a gente avaliou o débito, era de 35 mil reais, então a gente acabou fazendo Bacana. um acordo lá, um parcelamento na época, em 60 meses, e Pra ela acabou manter. assumindo. Mas a decisão judicial era pelo perdimento perdimento do do imóvel. Mas a gente conseguiu fazer um acordo, encerrou o processo, e aí hoje em dia ela... E na verdade, nessa situação, o Alexandre falou, perdeu ela, perdeu a Caixa. Eu diria mais, perdeu o mercado imobiliário. Lógico. Né? Porque você ter essa insegurança para você adquirir um imóvel, não dá. Vamos ver se o Douglas ver se você vai concordar comigo. Aham. Na primeira aula do direito imobiliário que eu tive, o professor disse assim: não existe venda ou compra 100% segura. Ele já, Só daqui a 5 anos. ele já deu esse susto na gente aí, porque às vezes, claro, a É. gente tenta se cercar do maior número possível de elementos para proteger aquela operação. Mas você não consegue saber se aquilo realmente, ainda mais se você entrar numa questão de imóvel rural, a gente entra em questão ambiental, né, etc, etc. Mas enfim, venda 100% segura, ela não existe. O que você consegue é mitigar o máximo possível e trazer a maior segurança possível para a operação. E aí que entra o advogado, aí que entra o tabelião, aí que entra o corretor também. Que tem que ter, eu lembro do outro podcast que eu assisti aqui de vocês, a corretora, acho que Acho que a Andressa Andressa. estava com o presidente do... Isso, aham. vocês estavam falando exatamente sobre isso. O corretor, ele tem que ter conhecimento jurídico hoje. Hoje não, sempre, né? Mas, claro, aí você vai pensar em qual a profundidade desse conhecimento, porque a gente não pode tirar também o papel do advogado, que tem o conhecimento mais detalhado, né? Mas o corretor, como a Andressa disse no podcast que eu assisti, ela tem que saber analisar uma matrícula, ela tem que saber dar soluções para as partes em relação a eventuais dúvidas sobre a operação. Olha, eu vou parcelar, como é que eu dou uma garantia aqui para o vendedor, né? Vai entregar posse e ainda não vai receber. Então, assim, o corretor precisa ter conhecimento jurídico hoje, e, portanto, é por isso que a gente está aqui também para O ajudar. judiciário, né, doutor, ele não admite o erro grosseiro. Então, por exemplo, o corretor vai lá e ele anuncia um imóvel que tem uma penhora, uma disponibilidade de bens. Cara, ele vai ser responsabilizado, acabou, né? Ele omitiu ali, ou ele deveria saber, né? Não tem a menor possibilidade de se safar disso, né? Eu acho que, assim, existe um momento em que o negócio ele é seguro. Eu conto 4 anos e um dia depois da averbação da matrícula, quando acaba o prazo da ação de anulabilidade do ato jurídico. Né? Então, assim, você compra o imóvel, passou 4 anos. Você vai, porque Mas se é a for declaratória de nulidade. Isso se for caso de nulidade, eu ia né? falar, se for anulação, se for nulidade... Aí é o prazo do campeão. Aí Aí- não tem... Aí é o Não, campeão. então, olha só, tem um, mais uma vez, é um caso prático aqui. Tenho 2 clientes, 2 senhores já de idade. Eles venderam um imóvel ali na Avenida Brasília e quando completou 9 anos e 8 meses, a construtora que comprou esse imóvel deles entrou com uma ação, uma declaratória de nulidade, que não tem prescrição, Aham. e tá tentando causar problemas lá na venda, e só traduzindo em dinheiro a gente tá falando aí de 3, 4 milhões que 2 senhores lá, mais de 80 anos de idade agora, Talvez tenha que pagar. estamos enfrentando, né? Então, é por isso que eu digo, a venda 100% segura, ela realmente não existe. Eu acredito que não Eu existe. recebi uma pergunta aqui no nosso grupo de direito imobiliário. Se me seguir lá no Linktree, tem acesso ao grupo que é bem bacana. A gente tem corretores, advogados, troca experiência e ideias sobre o direito imobiliário. E a pergunta foi o seguinte: um tabelionato pode fazer uma escritura de renúncia de um herdeiro que está com disponibilidade de bens? Ah, pergunta interessantíssima. Tem muita discussão sobre isso, tá? Tem gente que entende que pode, tem gente que entende que não pode. Eu vou dar a minha posição primeiro e depois eu vou falar a outra, tá? Eu entendo que pode fazer. Por quê? Porque a renúncia, ela tem efeitos que antecipam o ato. Então, quando você renuncia, ninguém é obrigado a aceitar uma herança. Ninguém pode ser obrigado a aceitar a herança. A pessoa que é herdeiro, ela tem o direito de dizer se Eu não aceita ou renuncia, tá? Diferentemente de a pessoa que já é proprietária, já tem aquele patrimônio, já é proprietário do bem, que não pode vender quando tem disponibilidade, o herdeiro que não aceitou a herança, ainda ele não é proprietário. E ele tem o direito potestativo de renunciar. Então, na minha opinião, mesmo com indisponibilidade, ele poderia fazer a renúncia. Até porque tem um artigo do Código Civil que fala que os credores do herdeiro renunciante podem entrar com uma ação judicial para aceitar por ele. Então, tem um remédio legal para o credor se ele se achar prejudicado. Então, eu entendo que é possível fazer, sim, renúncia de herança mesmo com indisponibilidade. Só que, eu diria que fora a Corregedoria de São Paulo, que entende que é possível, os demais aí estados que eu tenho conhecimento entendem que não seria possível e que caberia daí ao registrador de imóveis, na hora que chegasse esse inventário com a renúncia do herdeiro com indisponibilidade, caberia ao registrador de imóveis não aceitar o registro, não fazer o registro, né, e emitir uma nota de exigência. Então, é um tema bem interessante e que tem argumentos aí jurídicos para os dois lados. Uhum. E aí eu vou te fazer uma pergunta que isso o pessoal sempre se bate. Se eu renuncio ao monte, eu tenho que pagar imposto? Porque eu renuncio ao monte, é uma situação. Ou eu dou para um dos herdeiros. Então, por exemplo, papai, mamãe e filhinho, morreu o papai, aí a mãe quer fazer a doação pro filho. Ela vai estar doando, então daí incide
o imposto. E se ela renunciar só? Aí não incide? Como é Não, que funciona? não incide. Porque assim, na verdade, o pessoal faz muita confusão, porque em termos jurídicos, antes tinha aquela questão da renúncia translativa e da renúncia abdicativa. E esquece isso, até pra gente entender melhor. Quem renuncia, não renuncia para ninguém. Isso. Você renuncia para o espólio, para o antemore. E sobre isso não existe, não é fato gerador de imposto, não existe imposto. Então, na renúncia de herança não tem imposto. Se você quer transferir o seu quinhão, a sua herança para uma pessoa específica, aí você está fazendo uma doação. Aí paga. Aí vai incidir o imposto. Ou você vai vender a sua herança, o seu quinhão para uma pessoa específica, aí vai incidir imposto se tiver imóvel incluído nessa herança. Né? Então, a renúncia não é fato gerador de imposto. Maravilha. Queria falar um pouquinho de um tema que está bem na moda, aliás, de alguns temas que estão na moda agora. Um deles é o escrow account e o outro é o despejo extrajudicial. Eu ouvi dizer que o Tomás vai pegar lá o caminhão dele e vai sair fazendo mudança das pessoas. É isso, Tomás, ou não? Imagina. Espero que não, hein? Despejo extrajudicial. Já tem que Se liga, contratar Tomás, uma frota de isso. caminhão. Tomás, vamos lá arrancar o cara no soco do imóvel. Como é isso. que funciona o despejo Espero que extrajudicial? não. Josson, você quer responder Eu essa fiz um aí? artigo também no Notícias do Brasil sobre isso, faz acho que um ano, quando saiu a lei. Eu falei assim, galera, calma, não vai ser tão Não é fácil tanto assim. assim, Como é que tá funcionando? Porque o que acontece? A ideia com a morosidade do judiciário, com os altos custos do processo judicial, então a tendência é que os atos sejam tirados, né, do judiciário e levados aí para o extrajudicial. A exemplo da uso capião, a exemplo da adjudicação compulsória, que é mais recente, o próprio inventário, Sim, né, que é divórcio, gerado, né? divórcios, né, etc. Então a ideia é tentar acelerar o procedimento de despejo. Então, a ideia é que seja um procedimento mais parecido, vamos dizer assim, com a alienação fiduciária, que você chega com uma reclamação, o cartório envia um documento para o locatário, vamos dizer assim, para purgar a mora, e a partir do momento em que a mora não foi purgada, ou seja, purgar a mora é pagar, né, o valor em atraso, então que seja levado a juízo só para decretar o despejo e fazer cumprir a ordem. É importante dizer que os atos do poder de polícia, né, ou seja, o poder de despejar de fato uma pessoa, isso é privativo do poder judiciário. É importante lembrar o pessoal que o despejo, na primeira vez que eu faço o processo de despejo, tem a purgação da mora, eu posso ir lá e pagar. Agora, na reiteração, não. Então, você faz o primeiro despejo, você tem a falar de pagar. Agora, se você fez o despejo, o cara fala depositou em juízo. Dali a 3 meses, ele voltou a ficar devendo, aí não, ele é expropriado, lá ele sai, tiram ele do imóvel e acabou, né? É uma faculdade que você pode usar uma vez só. A ideia do despejo extrajudicial é você criar requisitos que o cartório, o que ele vai fazer, igual o Joelson falou, ele vai analisar aquelas afirmações, aquelas declarações do locador, ele vai notificar o locatário, primeiro, né, verificar se realmente está em atraso, e aí o locatário não pagando, o cartório não tem força, poder de polícia para ele mesmo fazer o despejo. Só que, se esse projeto de lei for aprovado, ele vai prever que, se acontecer todos esses fatos, inclusive a notificação não for respondida, aí o locador vai poder entrar com uma medida judicial de despejo e conseguir É eliminar. importante porque daí não tem, ele vai poder, por exemplo, Ele pega Ele continua em prova. notificar, não, sim, mas ele vai poder simplifica, né? contra-notificar o próprio cartório? Me parece que não, porque é um ato declaratório, né? Ele Sim. falou lá, eu quero que você notifique o cara ali. Você vai economizar o tempo ali daquela uma fase situação. processual, né? Eu acho que assim, ele dá mais efetividade para um lado, assim, cara, porque uma coisa é o advogado, né, doutor? Advogado, né? Advogado vai lá, notifica, o cara, esse advogado que notificou. Agora, quando passa pelo tabelionato, opa, então peraí, o negócio aqui, então, de fato, está andando, né? Sim. E aí, se ele quiser, por exemplo, purgar ou pagar o débito, ele vai ter, inclusive, pagar as despesas do cartório. Já está regulamentado o valor de custas para isso ou ainda não? Não, porque a lei não foi aprovada, ela foi aprovada na Câmara Isso. E está para aprovação no Senado ainda. Então isso não foi regulamentado. Inclusive, a gente fez um post específico sobre isso no imobiliário, lá quem quiser dar uma acompanhada lá depois. Mas, voltando um pouco desse assunto do poder de polícia, é uma outra questão muito importante que, às vezes, os corretores e as imobiliárias não percebem. Por exemplo, cláusula compromissória. Então, vamos levar aqui o contrato para uma certa Vamos traduzir rapidez. cláusula compromissória aqui. Uma certa agilidade no procedimento de despejo. Então, as pessoas contratam a cláusula compromissória, que é tirar aquela discussão do judiciário e levar para uma arbitragem, Câmara de Arbitragem. E realmente, até pela legislação, em até 180 dias, tem que ter uma sentença da arbitral. Aí a gente vai cair, a gente resolve o problema da agilidade, mas a gente cai num segundo problema. Então, trazer um caso prático aqui que fica sempre mais fácil de entender. Então, a gente foi analisar uma ação de despejo, vimos que tinha essa cláusula que leva a discussão para a arbitragem, nós ajuizamos o procedimento arbitral, foi concedida a liminar de desocupação, o inquilino foi notificado dessa decisão e não desocupou o imóvel. E aí eu disse para o proprietário e para a imobiliária, olha, agora a gente começa a segunda fase. Então a gente pega essa decisão, pede a gente chama de carta arbitral, que é um resumo da decisão que o árbitro faz para o judiciário, e aí a gente ingressa com uma nova ação no judiciário, somente para fazer cumprir, aí não tem mais discussão, é só para fazer cumprir a decisão arbitral. Mas qual é o problema que a gente tem aí? Custo.
Eu vou ter o processo, juízo arbitral. o processo depois tem o arbitral processo. já é por si só mais caro É. do que o judiciário. Com a devida vênia e homenagem aos nossos amigos arbitrais, eu acho que assim, imobiliárias grandes sempre usam juízo arbitral, mas eu acho assim, uma puta de uma parcelaria, de uma papagaiada. Não acho que aplica um bom direito ali, tá? Tem vários processos ó, pedindo desconstituição da sentença, porque a citação foi meio esquisita. Decisão, em vez de arbitrárias, né? E aí tem um problema, que quando você aplica o Código de Defesa do Consumidor, tem muitos juízes que entendem que aplica a alocação, a cláusula abusiva vai ser nula. Né? Eu acho assim, muito complicado você nomear para esse tipo de situação uma mediação. Eu gosto muito da mediação, por exemplo, a Batava vai comprar a Nestlé. Cara, eu acho que o juiz não tem capacidade para resolver isso. Aí eu vou para um árbitro, mas relação de locador, locatário, consumidor, trabalhista, a gente tinha muito problema na época que tinha lá a Câmara Sindical trabalhista, tem um viés, tem um lado. Né? É igual o Procon. Né? O Procon tem um lado do consumidor. Então você vai lá para uma audiência fazer um acordo, cara, né? É difícil. Então, inclusive, teve até uma empresa que exigia, empresa garantidora, né, que trabalhava com imobiliárias, que exigia a inserção dessa cláusula compromissória. E depois de um tempo, até por questão de custo e também por questão de tempo, pediram para que a cláusula compromissória fosse excluída de todos os contratos mediante aditivo. Entendi. E aí a substituição pela cláusula geral de foro, né? Que Legal. Aí é a utilização do Poder Judiciário. Então, às vezes, é um caminho que traz uma concepção de que vai ser mais rápido, mas aí na hora da prática, a gente vê que não é tão rápido e também depois, se for exigência de uma força, por exemplo, um despejo coercitivo, você vai ter que entrar com ação do mesmo jeito. Porque então, a polícia não vai se fazer por isso, né? Porque é privativo do judiciário você fazer... Poder de polícia do judiciário. Então, o árbitro, ele não pode bater na porta do inquilino, você tá despejado, vamos sair. Fora, o cartório também não poderia, né? Deveria, né? Não, deveria. Acho que é muito preguiça do cartório. Já temos muitos problemas no dia a dia. Vai botar IA pra tirar o administrativo do cartório, daí tem que colocar uma segurança. Eu vou ter um setor de segurança, né? Eu tenho o setor do reconhecimento de firma, das escrituras, né? E de segurança. Mas queria que a gente aproveitasse também esse podcast pra gente falar um pouquinho, assim, da parte humana do cartório, né? Porque vocês enfrentam, como eu tenho esse sentimento como advogado, porque ninguém me liga, doutor, vamos fazer um churrasco? Você é muito bom advogado, te adoro, vamos fazer um churrasco? Não. O cara só me liga assim, cara, ferrou, pepino, tô me divorciando, tô não sei o quê, preciso de um processo trabalhista. E vocês no cartório, vocês têm uma parte bacana, que é a parte do casamento, né? Mas mais bacana do divórcio, não, brincadeira. Mas você tem lá, então, né, a parte, né, o casamento é celebrado no tabelião de notas. E como é que vocês organizam isso, assim? Existe um treinamento para equipe, para humanização do pessoal? Por exemplo, o pessoal chegou lá para fazer um divórcio, né? E aí a seriedade do ato, essa semana viralizou, uma mulher foi lá e falou que, você quer casar? Falou, não. Aí o juiz de paz pegou e falou, então tá cancelado o casamento aqui, vocês voltam, né? Outro dia é penalidade. Como é que funciona isso lá no dia a dia? Não, o ideal, sim, é treinar a equipe para isso, porque, veja, os atos que a gente faz no dia a dia, de certa forma, sempre existe um pouco de tensão, mesmo nos legais. Quem está adquirindo um imóvel, que está feliz por adquirir um imóvel, está preocupado, porque muitas vezes os investimentos ou o dinheiro que ele guardou a vida inteira para comprar um imóvel. Então, assim, sempre tem um pouco de tensão, daí discussão de, eu tirei o que era necessário, como eu faço o pagamento antes de assinar, faço depois de assinar. Então, assim, todo o ato tem um pouco de tensão. E, claro, a gente tem que treinar a equipe para saber lidar com isso, né? E eu nem entro no ponto de divórcio, inventário, porque, assim, muitas vezes, por exemplo, no divórcio, o divórcio litigioso é competência do Poder Judiciário, né? No cartório a gente faz sempre o divórcio consensual. Mas muitas vezes... Mas também é tenso, né? Então, mas muitas vezes é isso que eu ia falar. As pessoas que são divorciadas, elas estão quase em litígio. Elas só não optaram por judiciário porque é mais demorado, enfim, etc. Então, assim, tem que saber lidar com essa situação. E não é complicado. E não é fácil, é complicado. São humanos, né? Então você tem que saber lidar. É um desafio mesmo que a gente tem no dia a dia. Isso Por que eu consigo fazer um tabelionato de notas hoje? Então vamos falar assim. O mais importante, que acho que é legal para todo mundo escutar, quem está aqui nos assistindo, todos os atos que você pode fazer no tabelionato de notas hoje em dia, você pode fazer eles de forma eletrônica. Esse é mais legal. Não existe nenhum ato no tabelionato que atualmente é só presencial, é só de forma física. Então, você pode fazer reconhecimento de firma, autenticação, o apostilamento, que é para uso de documentos no exterior, qualquer tipo de escritura pública, então procurações, escrituras de divórcio, escrituras de inventário, escrituras de compra e venda, escritura de doação, escrituras de usufruto, renúncia de usufruto, renúncia de herança e por aí vai. Então, todas as formas contratuais aí que as partes optarem ou forem obrigadas é possível fazer no tabelionato. Então tem uma gama de atos. E também, infelizmente, o casamento, né? Que tá em desuso, a gente não vê mais parte disso, mas a gente tá fazendo lá no cartório. Não vai falar isso que ele acabou de casar. Meus sentimentos aí. No tabelionato. Desejo força. Na verdade,
acabei de noivar, tá? Eu vou casar. Há tempo ainda. Se tudo der certo no final do ano. Ah, então tá. No tabelionato a gente faz a união estável. Sim, sim. O casamento no cartório de registro civil de pessoas naturais, tá? Sim. Mas hoje em dia, o união estável é quase igual a um casamento. Né? Sim. É bacana falar para os corretores, muitos assim, quase todo dia. Doutor, o cara vai vender o imóvel, vai comprar o imóvel e vai dar um outro em permuta. Daí nós vamos fazer aquela procuração no cartório lá para ele poder vender depois. Né? A procuração com poderes de venda para si, do 113, do 685, ela exige o pagamento de imposto. Então, a procuração que vale, mesmo que você morrer, você tem que recolher o imposto antes. Então, é uma procuração específica que vai lá do descritivo do bem e você tem que recolher imposto, certo? Procuração em causa própria. É, a procuração em causa que vale mesmo que o cara morra. Né? Aqui então acho importante também explicar. Isso, vamos falar a diferença das duas. Porque existe uma procuração que dá poderes para a pessoa celebrar negócio com ela mesma. Então ela pode ser. Ela pode representar o vendedor e ser o comprador, que é uma procuração que está prevista no artigo 117 do Código Civil, que permite fazer essa operação, ele e o procurador sendo tanto vendedor como representando o vendedor como comprador. Essa procuração é uma procuração normal, só que tem esses poderes específicos. Qual que é a cautela que tem que ser tomada nessa procuração? Se o ato que for feito for uma compra e venda, tem que estar na procuração, no mínimo, o preço mínimo do negócio. Isso. Porque não pode ficar, o Código Civil fala que não pode ficar ao arbítrio de uma das partes estabelecer de forma unilateral o preço da compra e venda. Então essa é a cautela que ele tem que ter. O contrato. Exatamente, daí o contrato é nulo. Só que o que acontece nessa procuração? Ela é uma procuração como qualquer outra. Se, por exemplo, o outorgante da procuração, que é o vendedor, falecer, ela perde efeito. Isso. Aí a pessoa vai ter que ir atrás dos herdeiros, esperar fazer um inventário, para poder realmente transferir esse bem para ele. Aí, por outro lado, nós temos a procuração em causa própria, que é a procuração que o Douglas falou do artigo 685 do Código Civil, que é uma procuração bem específica, que aqui, igual eu falei das certidões, eu repito que ninguém entende muito bem o que é a procuração em causa própria, tá? É a única procuração que os dois assinam, inclusive, né? Exatamente. E ela, qual que é o benefício dela? Ela não perde efeito com falecimento, ela é irrevogável, não pode ser revogada e nem renunciada. Não entra em inventário, nada. Nada, tá? Só que você não pode usar ela em toda e qualquer hipótese. Para você usar uma procuração em causa própria, você tem que ter um negócio anterior que dê suporte e esse negócio tem que estar quitado, ele tem que estar quitado. Tá? Eu não posso do nada chegar e falar que quero fazer uma procuração em causa própria sem justificar qual que é o motivo da outorga dessa procuração. Então, são duas procurações diferentes e cada uma tem seu uso dependendo da situação. Já usamos lá no cartório em determinadas situações a procuração em causa própria, já usamos em determinadas situações a procuração normal. Aí, nesse caso, qual imposto que você teria que pagar? Não é o imposto? É do compra e venda normal. Mas aí você gera o ITBI ou espera comercializar ela, então, o imóvel? É que daí, assim, quando a gente fala de ITBI, a gente tem que sempre entender que o ITBI é um imposto cuja competência é do município. Então, cada lei municipal vai disciplinar, de certa forma, o recolhimento do ITBI. O que alguns municípios fazem, que foi o Douglas falou, eles preveem na lei, como fato gerador do ITBI, a procuração em causa própria. Então, assim, você emitiu uma procuração em causa própria, eu presumo que já teve um negócio que deu suporte a essa procuração, você tem que recolher o ITBI. E tem municípios que não prevêem isso, mas a maioria prevê como fato gerador do imposto. Aí, ou seja, no cartório, para você fazer a procuração em causa própria, teria que comprovar o gera a guia do ITBI do imóvel que está sendo permutado, pago, e depois se eu vender ainda gera uma nova guia, não. Aí já tá paga. Você vai adquirir, né? Aí se você fizer, depois a compra e venda... Ela já tá paga. Isso, o terceiro vai ter que recolher, mas se você transferir para você, aí o ITBI tá recolhido já, a operação tá recolhida. O nosso amigo corretor dos mais experientes de Curitiba, Jacob, ele falou o seguinte: nova regra, herdeiro que reside no imóvel pode requerer uso campeão do imóvel. Já há muito tempo aconselho os meus clientes a fazer contrato de aluguel. O uso campeão, né, o pessoal gosta de falar, tem assim, 75 tipos de uso campeão. O geral, 15 anos, não morando no imóvel, independente da posse lá, você vai lá e faz o uso campeão. 10 anos até 250 metros. Se você naquele imóvel ainda morar nele, você tem os 5 anos, né? Se for urbano, 5 anos, 10 anos rural, morando no imóvel. Se você não morar no imóvel, 15 anos. E a gente tem a exceção. Me divorciei, fiquei no imóvel, eu tenho lá o direito ao uso campeão em 2 anos e meio. E a mesma regra aplica no caso do inventário. Então, morreu papai e mamãe, fiquei no imóvel lá, posso ficar 2 anos e meio, tá certo? Assim, ó... É realmente uma situação complicada, porque a própria herança já é o próprio inventário já é uma situação desgastante para todos os herdeiros. E é também muito comum que um dos herdeiros, né, um dos irmãos ali, se for o caso, né, do papai que morreu, por exemplo, do Douglas, ficar morando no imóvel. Então isso é extremamente comum. E a gente sempre diz que as pessoas a gente ainda tem uma cultura de não prevenção dos direitos. Isso é um grande problema que a gente tem. São 2 anos, não 2 anos e meio. A gente não toma cuidado previamente em relação a problemas futuros. Então é sempre assim. É o companheiro ou marido que deixa o imóvel e não faz nada em relação a ex-mulher ou ex-marido, enfim, independente de quem saiu, em relação ao herdeiro, em relação a colocar um amigo para cuidar do imóvel, em relação a colocar um caseiro também sem contrato. Então, tudo isso pode gerar problemas no futuro. Então, a gente ainda, no Brasil, precisa criar uma cultura de tentar
tirar depois eu vejo se der problema e tentar se prevenir. Então, em relação aos herdeiros, em relação a um amigo que deixou morar no imóvel, em relação ao companheiro, sempre criar elementos, e nesse caso contratuais, para que depois você não tenha problemas no futuro. Então, assim, mas eu não quero cobrar aluguel do meu irmão que tá morrendo, cuidou do meu pai quando ele é doente, então faz um contrato de comodato, que não tem valor, né? Mas um contrato que tenha, e que não seja uma simulação, seja realmente um contrato bem feito, bem redigido, com plena descrição da vontade das partes, a identificação das partes. Inclusive uma sessão mesmo por e-mail, né? Fala assim, irmão, vou deixar você morando aqui até a gente vender. Para a lei, já seja suficiente diretamente do contrato, né? E hoje em dia também a gente tem uma outra facilidade que as pessoas estão cada vez utilizando mais, que são as atas notariais de mensagens de telefone, de e-mails, etc, né? Então era uma coisa que sempre foi muito difícil de comprovar, sempre foi muito assim, adstrito a contrato, qual documento que você tem. Então, hoje em dia você consegue comprovar, como a lei permite uma locação verbal, por exemplo, então você consegue comprovar uma locação também com mensagens de celular mediante ato notarial, que é o requisito para validade como prova numa ação judicial. Então mais um trabalho que o cartório tem feito, né? Infelizmente o nosso judiciário ele tá bem, não tem outro termo, tá bem doido, né? Porque é o seguinte, até falei isso no outro podcast, se você chegou a ouvir lá na hora que eu tava falando disso. O WhatsApp, ele é o quê? Inviolável. Inviolável. Então, eu entendo que por mais que eu faça uma ata notarial dele, eu não tenho contexto. Porque a minha manifestação da vontade, ela eu posso, por exemplo, dissuadir uma prova de WhatsApp por um testemunho. Eu falei pra você pelo WhatsApp que a gente podia fechar o negócio, eu falei, mas nem ferrando que eu vou contratar com aquele cara lá. E aí? Qual foi a minha vontade? Né? Entende? Então, assim, eu acho muito complicado. O melhor ainda... E por que o WhatsApp, em regra, tecnicamente é um problema? Porque tem o que a gente chama de criptografia ponto a ponto. Ele tá no meu celular e no teu. Quando eu passo pro cartório, a menos que o cartório tivesse os dois telefones ali, teria validade. Se eu falar que eu perdi o meu telefone quando eu deletei a mensagem, igual fez o Sérgio Moro na Lava Jato? Vaza Jato, né? Na Vaza Jato, que é tanto nome, né? Na Vaza Jato, ele falou o seguinte, eu não tenho mais o meu celular. Então, se esvairiu a prova, porque ele não tinha como fazer a reanálise. E aí, qual que é o problema? O WhatsApp hoje permite edição. Então, eu mando para você uma mensagem, depois eu edito, vou no cartão e falo, essa aqui é a mensagem, alterada. Então, é uma prova que é muito delicada. Eu acredito que a gente vai ter nos próximos anos uma análise profunda sobre o tipo de prova. Porque na nossa época, na minha época, por exemplo, vocês são mais novos que eu, era fácil. Eu tinha contrato em papel assinado, cheque, execução. 90% das minhas execuções eram de cheque. Hoje eu faço uma execução de uma nota fiscal eletrônica. Então é um troço muito doido isso, né? Cadê o canhotinho para receber o produto? Não precisa mais do canhotinho, né? Duplicata, do nota fiscal, do recibo de aceite, do verso, né? 3 assinaturas no verso. Portugal fez o quê? Validou uma proposta com joinha. O cara mandou a proposta compra do imóvel, o outro deu um joinha, o Portugal validou a transação, né? Eu quero agradecer assim muito a presença de vocês aqui hoje. Acho que foi uma honra na semana do corretor a gente ter essa possibilidade de conversar com vocês aqui. Vou parabenizar o Alexandre em nome de todos os corretores pela semana de vocês e espero que a gente possa se ver em breve nos eventos e que a gente possa... Eu tinha que ter um estúdio para fazer umas 12 horas de podcast. Tem muito assunto que a gente até pensou em falar, o Scorecard acabou ficando, mas é uma alegria, assim, ter vocês aqui hoje e poder prestar essa homenagem aqui para os nossos amigos corretores, né? Aí eu queria uma palavra final de cada um de vocês. Até fale um pouco do 360, né? Que isso, a gente nem falou ainda. Pode falar isso. O nosso projeto, ele começou há 2 anos, sobre direito imobiliário. Eu e o Thomas somos amigos pessoais já há mais de 10 anos, amigos do futebol. E aí, um certo dia, ele me ligou dizendo, eu fiz uma palestra aqui no cartório para um grupo de corretores, e eles vieram muito interessados depois para saber se tinha um material de apoio, alguma coisa assim. E eu tô pensando em alguma coisa pra gente ajudar, e o pessoal que eu pensei foi você, porque eu trabalho há muitos anos com direito imobiliário, eu vim de uma família que teve imobiliário, eu já tive, cresce por alguns poucos anos. Que legal. Então, a gente uniu essas forças, a visão de um advogado que já foi corretor, a visão no tabelião de notas, mas a gente sempre diz, né? Embora a gente não seja atualmente corretor de imóveis, mas a gente vive isso dia a dia. Lógico, o Thomas trabalha com corretores de imóveis diariamente, eu trabalho com corretores de imóveis diariamente. Então, modéstia à parte, a gente tem uma certa propriedade para falar sobre o assunto. Então, o imobiliário surgiu dessa ideia, da gente contribuir, de a gente auxiliar com o nosso conhecimento, porque a profissão de imóveis a gente sempre diz que é multifatorial. O corretor precisa ter conhecimento em várias áreas, ele precisa ser bom em muitas coisas. E, dentre essas habilidades, a gente entende que um conhecimento jurídico também é muito importante. E como eu comentei que estava ouvindo no podcast anterior do Douglas, teve uma corretora que disse que o corretor tem que ter conhecimento jurídico. Eu corroboro muito dessa informação. Claro, a gente discute a profundidade desse conhecimento, mas precisa ter. Então, o imobiliário ele não tá aqui para que o corretor seja um expert, tenha lá um recibo de pós-graduado em direito imobiliário. Não. São conhecimentos práticos do dia a dia, é certidão, é a leitura de uma matrícula, é a leitura de uma escritura pública, como ele vai dar segurança, como gerir bem uma locação do ponto de vista jurídico, conferir uma boa garantia, entender das garantias.
Então a gente está diariamente produzindo conteúdo no imobiliário para os corretores de imóveis, para que eles se tornem cada vez mais experts aí na profissão. Então, eu vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez o convite, a gente ficou muito honrado por isso, de vir aqui de alguma forma contribuir, né? Trocar essa Foi ideia. sensacional. Parabenizar os corretores pela semana semana do corretor, vamos Sim, dizer assim, né? A gente vamos vai chamar trazer, essa inclusive, novidades no nosso Instagram para homenagear, né, essa profissão tão querida, tão importante para nós. Então, obrigado, a gente está sempre à disposição quando precisar, é só ligar que a gente vem. Maravilha. E só adicionando aqui, lembrando que isso, o conhecimento jurídico para o corretor, não é só para falar que tem conhecimento jurídico. Isso é importante no dia a dia do corretor. Isso indiretamente afeta as vendas dele, afeta a confiança que ele gera nos clientes, afeta a segurança, diminui os riscos para ele. Então não é uma coisa assim, eu não preciso ter conhecimento jurídico porque isso não vai me trazer retorno financeiro. Isso vai trazer retorno financeiro sim. Porque você, de alguma forma, você está diminuindo os seus riscos, você está, às vezes, agilizando um processo que se você não tivesse aquele conhecimento, demoraria 30 dias, você consegue fazer em 10. E isso reduz o prazo de você receber os seus honorários, né? Claro. Então, assim, é uma área que afeta diretamente, sim, inclusive as receitas do corretor. Uma questão besta que você falou, eu estava lembrando aqui. Quando você tem lá, faz a quitação do imóvel, né? Você quitou o imóvel, essa quitação ainda não foi averbada na matrícula, você já pode vender esse imóvel imediatamente, e você faz, e você vê, Perfeito. o corretor fala, eu preciso esperar 30 dias aqui para pra receber- baixar, pra está aí receber a o honorário matrícula dele, né? atualizada, e não, porque achei o 206, se eu não me engano, do Código de Normas, fala que quando o ato não for impeditivo, você pode fazer ele concomitante. Uhum. E- E daí ele tem que aguardar, em vez de receber já os honorários dele, ele aguarda o prazo do registro para cancelar aquele financiamento ou aquela Exato, verbação né? que está lá, para depois ele apresentar a escritura. Isso. Vai parecer que foi combinado, Aham. mas não foi. Tem o corretor que vendeu o apartamento que eu moro hoje em dia, e ele, a hora que ele descobriu que eu trabalhava com isso, começou a contar algumas coisas, e ele contou exatamente esse caso, que ele estava esperando uma quitação liberação de uma alienação fiduciária, uma quitação no contrato de financiamento, porque ele estava aguardando para esperar a comissão. Aí ele falou, porque daí na sequência eu vou no cartório e vendo esse imóvel. Eu falei, mas por que você não fez já a venda e levou a registro os 2 atos? Ele olhou pra mim assim, ele podia ter recebido a comissão Já pelo menos um mês antes. Então realmente isso aconteceu na prática comigo e aí corroborando com o que o Thomas falou. Conhecimento às vezes gera mais faturamento ou faturamento mais rápido. Maravilha. E se eu quiser te achar então na rede social, como é que eu faço? Bem, no Imobiliário 360, né? @imobiliario.360 é o nosso projeto, e a minha rede social pessoal é @TomasPazio. Maravilha. O cartório também é ativo nas redes sociais? Sim, não? sim. Então, foi falando do cartório, Claro. é @9, o 9 numeral, Tabelionato Curitiba. Maravilha. É o Instagram do cartório. A tua rede social, doutor? Do Imobiliário 360 também, então mais uma vez, @imobiliario.360. E aí lá na página lá, tu vai ter o meu Instagram pessoal e também o Instagram do meu escritório. Maravilha. E- Pode falar aqui pro pessoal. que Até o pessoal começa a JRUJR e do escritório Gelson Alves ADV. seguir. Maravilha. Alexandre, se eu quiser te achar, onde que eu vou? Na City Imóveis, né? E José Alexandre Negrini. Maravilha. Quem quiser me encontrar em todas as redes é @Douglas Vilar, inclusive no Spotify agora. Vou estar no Cresce São Paulo, dia 4 de setembro, falando sobre pejotização para corretores de imóveis. No dia 20, na Conferência Estadual das Mulheres Corretoras, no Cresce Paraná. E no dia 30, para quem é advogado, a gente vai ter um curso, eu e meu amigo Juan Hadi, para advogados no curso da ESA sobre promessa de compra e venda. A gente não vai falar de contrato, porque contrato é só o cartório que faz. Pode ir? Só um detalhezinho falando de agenda. Eu e o Thomas, então, imobiliário, a gente vai estar fazendo uma palestra em Toledo na terça-feira que vem, dia 3. Então, o pessoal que está nos assistindo aí do interior, se quiser nos prestigiar, estão todos convidados. Qual vai ser o tema da palestra, doutor? A gente vai falar sobre 6 motivos para facilitar os honorários. Então, o corretor, a gente vai dar 5, 6 motivos jurídicos para que ajude a receber a comissão, a garantir o recebimento da comissão. E a gente vai falar sobre a Escort Account também. Maravilha. E a conta garantia, Escort Account? A conta garantia e vamos ensinar também como ler uma matrícula. A leitura da matrícula, exatamente. Muito bem. Maravilha. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. O